Olá, amigos do canal Vista Pátria, quem fala é Alan Frutuoso. Hoje eu estou aqui em excelente companhia com o deputado estadual aqui do Rio de Janeiro, Márcio Gualberto, deputado conservador. Seja bem-vindo, deputado. E o motivo aqui da gente dele estar novamente aqui no canal, né? Já é a figurinha carimbada, né? Já está quase ganhando crachá. Mas o motivo não é nada engraçado, não é nada é, feliz, né, para o povo brasileiro, principalmente para o povo do Rio de Janeiro. Todos nós vimos aí a decisão do Supremo Tribunal Federal, na verdade uma sequência de decisões, né, diga-se de passagem. A primeira foi de impedir incursões policiais dentro de favelas do Rio de Janeiro durante o período de pandemia, durante o estado de emergência, né, que está imperando atualmente no Brasil. Até aí você pode até achar isso com uma certa normalidade se você forçar muito a barra. Mas veio logo depois a decisão que proíbe de maneira definitiva os helicópteros em operações policiais no Rio de Janeiro. Então, a partir dessa decisão, nenhum helicóptero mais pode ser usado, né, para dar apoio às operações policiais no Rio de Janeiro. E o Márcio Gualberto, deputado Márcio Gualberto, hoje ele fez um tweet aqui, eu faço questão de ler, né, que piora, né, a gravidade dessa coisa, né, aí fica muito mais preocupante do que já é por si só, tá, a situação do Rio de Janeiro. Ele colocou o seguinte aqui, né, eu vou abrir aspas aqui que o deputado está do meu lado. Relatório de inteligência do governo do Rio diz que o Comando Vermelho abriga no Rio mercenários da África e Europa Oriental, com experiência militar para treinar e armar a facção criminosa a facção criminosa, ponto. E o STF proibiu as operações policiais e o uso de aeronaves da polícia no Rio. Isso não acabará bem. E aqui eu queria ceder, né, a palavra para o deputado Márcio Roberto, porque esse relatório que ele está falando é esse aqui, né, deputado? Isso aí. Só mostrar para o pessoal, aqui. Esse é o relatório que ele está se baseando. Tá? Esse aqui é um relatório oficial da Secretaria da Inteligência da Secretaria de Polícia Civil do Rio de Janeiro. E ele trouxe dados aqui relevantes, né, que foram também o mapeamento que foi feito nesse relatório, né, que ele fez um outro tweet depois colocou. Afinal, quem não segue o deputado Márcio Gualberto, lá, arroba, né, DEPM Gualberto. Diz o seguinte: no estado do Rio de Janeiro, são 1.413 favelas são subjugadas pelo crime organizado. O Comando Vermelho age em 828 regiões, 59%. O terceiro Comando Puro em 238, 17%. O ADA, Amigo dos Amigos, em 5%, 69 favelas. E a milícia em 278, 19%. Que ele continua, né? O narcotráfico domina 81% e as milícias 19%. Deputado, o que isso significa para o povo do Rio de Janeiro, né, e como um todo, e para o povo brasileiro, que afinal essa denúncia que o senhor traz de terrorismo aqui no Brasil é muito grave. Queria que o senhor falasse aí para o nosso público. A situação é gravíssima. É preciso que eu diga também que eu sou inspetor da Polícia Civil aqui no estado há mais de 17 anos. E a situação, que já era difícil, tem uma tendência enorme de se agravar em decorrência também das últimas decisões do STF. O STF não levou em consideração esse relatório que foi feito pela Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, conforme foi mostrado aqui pelo Alan Frutuoso. É um relatório importantíssimo, um relatório que foi feito pelo setor de inteligência da Polícia Civil, um relatório que esmiuça tudo o que ocorre na área de segurança pública. Este relatório foi encaminhado para o STF, mas foi desconsiderado, muito provavelmente, porque se esse relatório tivesse sido lido, eu acho que é pouquíssimo provável, seria pouquíssimo provável, que o STF tivesse proibido as operações policiais, mantido essa decisão e ainda por cima avançado mais ainda, proibindo também de maneira permanente, até onde nós sabemos, o uso das aeronaves que tantas vidas já salvaram, inclusive as vidas dos policiais e dos próprios moradores, porque a aeronave tem uma função, uma finalidade objetiva naquele momento em que está tendo o confronto dentro da comunidade, ou seja, entre criminosos, né, de facções diferentes, ou entre polícia e criminosos. Quando a aeronave chega, a tendência é que o tiroteio termine por causa também do fator psicológico que ela causa nos criminosos. Então,
por diversos fatores, a aeronave é importantíssima. Mas veja, nós temos 81% dessas comunidades hoje subjugadas por criminosos. Sim, praticamente todas, né? Praticamente todas as comunidades estão hoje subjugadas pelo tráfico de drogas. Quando não é o tráfico, tem a milícia. E quando não é o tráfico, nós temos 19% de milicianos subjugando essas áreas. Então vejam que os moradores dessas regiões, eles vivem oprimidos. Essa é a verdadeira opressão que nós não vemos, infelizmente, muitas pessoas de esquerda gritando contra. Pelo contrário. A ação que está proibindo as operações policiais e o uso das aeronaves partiu do PSB, Partido Socialista Brasileiro. E é corroborada, esse pedido, essa petição, ela foi corroborada por diversos partidos de esquerda, ou seja, apoiada por diversos partidos de esquerda, e nenhum desses partidos se pronunciou contra até hoje. Mas isso, como eu disse na postagem, pode trazer consequências gravíssimas para o Estado. Por quê? Uma vez que você tem, segundo esses setores de inteligência, que foi noticiado também por uma revista, de grande circulação nacional, uma vez que você tem terroristas dentro dessas comunidades, armamento entrando, a polícia sendo impedida de atuar, ou seja, o poderio bélico aumenta muito. E diga-se de passagem, isso aqui não adianta vir a esquerda dizer, não é fake news, isso aqui é um relatório oficial da Secretaria de Polícia Civil do Rio de Janeiro, tá? Do qual o deputado ele não tirou isso da cabeça dele, tá? Porque é muito importante ressaltar isso, porque logo corre um para dizer, não, isso é fake news, tá inventando, tem terrorista lá. Isso aqui é um mapeamento de inteligência feito. Sim, sim. Inclusive o STF, eu queria que você lesse aqui pro pessoal as perguntas que está dentro desse relatório, como o próprio deputado falou, que o STF não deve ter lido esse relatório aqui para poder embasar a sua decisão. E aqui eles colocam interessante, porque tem um porém, a decisão do STF, ela não é de todo, não, ela permite a polícia agir em casos excepcionais. E o que é excepcional? Eles não dizem. O que seria excepcional? E aí o relatório já, ao final, é muito interessante porque as perguntas, os questionamentos são inteligentíssimos. A Polícia Civil, mais uma vez, fez um trabalho de máxima qualidade. E aí eles dizem o seguinte, o que é excepcional no Rio de Janeiro? Porque quem mora aqui sabe. E a primeira pergunta é, disputa territorial entre facções criminosas com mortes de moradores e crianças inocentes é excepcional ou normal? Pode ter operação ou não pode diante de um fato desse? Responde pra gente. O STF precisa responder. Segunda pergunta, criança morta por outro adolescente cooptado pelo tráfico no interior de comunidade é excepcional ou normal? Isso acontece. A polícia vai poder entrar para agir, para atuar ou não vai poder? Terceira pergunta. As graves violações aos direitos humanos praticadas pelo crime organizado, tais como assassinatos de desafetos, esquartejamentos e queima de corpos, estupros de meninas da comunidade, chacinas, intolerância religiosa em comunidades, entre outras atrocidades, são excepcionais ou normais? 4. Os bailes funks nas favelas em tempo de pandemia, com alto grau de possibilidade de contágio e propagação do Covid-19, são excepcionais ou normais? Eu vou ler mais uma pergunta, que eu acho também muito fundamental. A utilização de locais próximos a escolas, creches e hospitais, no interior de comunidades para homicídio, guarda de armas, munição, comércio de drogas e divisão do produto dos roubos praticados, é excepcional ou normal? Então, tem mais outras perguntas aqui. Várias perguntas que são fundamentais nesse momento, para que a polícia saia desta insegurança jurídica que não foi criada pelas forças policiais. O que é excepcional, o que é normal? Quando a polícia poderá adentrar numa comunidade dominada por criminosos
e quando ela será impedida. O que não pode, o STF precisa nos responder urgentemente. O que nós não podemos é aceitar do jeito que está. Não, isso é gravíssimo. E já tivemos um caso na história do Rio de Janeiro, que é quando o ex-governador, né, Brizola impede a polícia de subir o morro, exatamente como está sendo feito agora, só que aí por ordem do executivo, do governador. E o que aconteceu, né? Até eu estava falando com o deputado antes, ele falou, antes tinha menos armas, né? Mas agora tem muito mais, justamente por conta disso. Daí vem, né, fuzil, metralhadora, vem canhão, vem tudo. Por quê? Os caras podiam fazer o que quisessem dentro da favela, exatamente como está acontecendo hoje. Nós estamos repetindo, né, o erro dos anos 80. E qual é a intenção disso? Hoje a gente descobre esse mapeamento de terroristas da África aqui. Né? Qual o objetivo disso? E realmente, debatendo antes aqui do vídeo, os traficantes do Rio de Janeiro, a criminalidade está até calma, né? Parece que tem até uma narrativa da esquerda já pronta para poder dizer que, tá vendo, a polícia não precisa invadir morro, que Sim, cai a exato, criminalidade. Exato. E a nossa intenção, né, ao tornar esse documento, porque o documento que foi noticiado por essa revista de circulação nacional, aparentemente é do governo federal, não sei como eles tiveram acesso. Mas esse relatório foi encaminhado para o STF, né? E justamente para embasar as polícias do Rio de Janeiro, a polícia do Rio de Janeiro não, embasar o STF para que o STF compreendesse que seria muito importante que as operações voltassem a acontecer e que os helicópteros pudessem ser utilizados. Então a nossa finalidade aqui é alertar para o que está acontecendo. Não pode continuar, nós não queremos causar nenhum tipo de pânico, nenhum tipo de histeria, mas queremos sim ajudar a segurança pública do Estado do Rio de Janeiro. Por quê? Porque aqueles que conhecem o que acontece no dia a dia, tanto da capital do Rio de Janeiro quanto do Estado, na área de segurança pública, são os policiais e são os moradores, que são vítimas da violência diária praticada por criminosos. E nós, enquanto cidadãos e também como pessoas atuantes na área de segurança pública, nós em nenhum momento fomos ouvidos. É lamentável. E tem coisa mais, né, coisinhas para sair do Supremo, né? Aí que o PSB também pediu, né? Exato, o Você PSB... tem informação do que Sim, seria? tenho. Isso nós poderemos até mostrar, porque também esse pedido é público. E parece que o STF, nos próximos dias ou nos próximos meses, irá julgar outros pedidos que foram feitos pelo PSB também referentes à questão de segurança pública. É muito sério. Eu peço que, caso esse vídeo chegue aos ministros do STF, eles reconsiderem isso. O Estado do Rio de Janeiro não pode voltar a patamares de violência que tinha, sei lá, há 10, 15 anos atrás, períodos lá pelo 2007, muitas pessoas devem se lembrar, era morte, violência em cada esquina. Nós precisamos avançar. Muito ainda precisa ser feito, mas não dará para isso acontecer se as operações policiais não continuarem ocorrendo. Então nós precisamos rever urgentemente essa decisão. Muito obrigado, deputado, aí pela denúncia, por falar aqui para o público do canal. E eu agradeço vocês que assistiram até aqui. Se inscrevam no canal. Nas redes também do deputado Márcio Roberto. Qual é o Instagram lá do deputado? Dep M. Gualberto. Dep M. Gualberto, igual para o Instagram e para todos. o Twitter, para todos. Então sigam lá o deputado do Rio de Janeiro. Deputado muito atuante aqui, junto com os conservadores. Tá? E também está nessa luta aí pelo povo do Rio. E não só do Rio, como do Brasil como um todo. Muito obrigado por vocês que assistiram até aqui. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.